Amém, igreja? Graça e paz? Tudo bem aí? Tudo bem aí, homens? Estão meio fracos esses homens, né? Vamos lá, tudo bem aí, homens? Aê, tá melhor. Mulheres, boa noite, mulheres. Tudo bem, mulheres? Boa noite. Mulheres são todas muito bem-vindas aqui. Uma noite do homem total. Não precisa ter vergonha não, irmã. Não precisa ter vergonha, não é mais do que bem-vinda. Sua chance de conhecer um pouquinho do mundo masculino e tentar entendê-lo, né? Que eu sei que é quase impossível entender, assim como a gente não entende muito bem o mundo feminino. Não é isso? Então ouçam aí as mulheres tudo e retenham o que é bom. Os homens ouçam tudo e ponham em prática. Amém? Antes da gente começar aqui exatamente na pregação, me incumbiram aqui de fazer algumas propagandas aqui. O livro Sociedade com Deus, do William Douglas e Rubens Teixeira, como a fé pode influenciar a sua carreira e seus negócios. O William Douglas, aquele juiz federal, muito bem sucedido, escreve cristão, escreve livros tão inspiradores. Esse aqui é um livro muito indicado para os homens aqui, Um Homem Exemplar, do Larry Stockstill, um livro excelente mesmo, que fala não só dessa área sexual, mas fala de tanta coisa para que a gente seja mesmo um homem exemplar, um homem total. É tão recomendado mesmo. Por fim, Simplifique as 10 práticas para pôr a alma em ordem, do pastor Bill Hybels, né? Pastor Bill Hybels, qualquer coisa que ele escreve é bom, né? Qualquer coisa que ele escreve é recomendável, e esse livro tem sido muito bem recomendado por todos que o leram. Eu não li ainda, mas está lá na minha prateleira, lá esperando a oportunidade. Mas então vamos para o que interessa. A noite do homem total, culto especial, o homem e a sexualidade. Quem está interessado em saber sobre esse assunto, de verdade, que não está aqui marcando ponto, me mandaram vir, quem é? Não, deixa eu ver aí. Opa, o que não levantou a mão, então está aqui por obrigação. Mas, irmão, eu tenho certeza que até você vai ser abençoado. Então, eu quero convidar vocês a fazer algo agora. Antes da gente começar a falar, antes de eu falar do que Deus colocou no meu coração, eu queria que você fechasse seus olhos aí para esquecer quem está do seu lado. E orasse a Deus agora e pedisse para Deus falasse com você. Pede para Deus falar com você. Esse é um assunto tão difícil, esse é um assunto que coloca nós homens tantas vezes em situações difíceis. Ora a Deus e pede: Senhor, fala comigo. Me mostra a sua verdade. Abre os meus olhos. Me liberta, me cura, me sara. Me faz um homem total, um homem exemplar. Um homem do qual o Senhor olha dos céus e o Senhor se agrada da vida que eu levo. Essa é a nossa oração, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações aqui, Pai. O Senhor use minha vida, Pai. Eu me disponho aqui, o Senhor use minha vida, Pai. Deus, para trazer essa palavra, Deus, sobre essa área tão difícil, tão delicada, Deus, na vida de nós homens, Pai. De nós homens, eu me incluo nisso, Pai. Pai, que o Senhor venha mesmo com o poder do Seu Espírito Santo, Deus, e traga aqui revelação, Pai. Traga aqui, Deus, Pai, a Tua palavra de sabedoria, Pai. A Tua palavra rema, que entra em nossos corações e gera vida, que nos transforma, que nos liberta, Pai. Vem, Deus, com o Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Que bênção. Muito bom. Como o Gustavo aqui já falou um pouquinho aqui, ele introduziu com esse testemunho tão maravilhoso, ele disse um pouco do mundo que a gente vive. Ele mencionou que talvez essa seja uma realidade do Brasil, mas eu sou capaz de dizer que talvez seja a realidade de quase todo o mundo. A gente vive num mundo, num Brasil extremamente erotizado. Propaganda de vender carro, usa-se mulheres. Propaganda para vender terno, usa-se mulheres. Propaganda para vender qualquer coisa que é voltado para o homem, usa-se mulheres, para que seja incentivada a compra. A gente vive em tudo se coloca algo erotizado, algo voltado ao sexo, e a gente é bombardeado por isso dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, não importa o que a gente pega o celular, se a gente pega um tablet, a gente abre o computador, não importa, a gente é bombardeado o tempo todo. Se a gente liga a nossa televisão, o tempo todo a gente é bombardeado.
Então é um assunto delicado para nós. Delicado porque o Senhor nos chama a viver em santidade. E o que é ser santo? Ser santo é aquele que nunca peca, que nunca erra, que nunca faz nada de errado, que é o santarrão lá, até meio chato, né? Porque ele nem consegue se relacionar com as pessoas. Não, não é isso. Ser santo é ser parecido com Jesus, é fazer o que Jesus faz, o que Jesus fez, é imitá-lo, é ser imitador dele. Ser santo é ser separado deste mundo, ser separado dos padrões que esse mundo coloca. Então o Senhor nos chama a isso, a não vivermos como o mundo vive. Mas como não vivermos se somos bombardeados? Há um desejo em nós, há algo em nossa carne, em nosso corpo que nos impulsiona para isso. Como que eu vou viver diferente? Então é um pouco disso que nós vamos falar. Um pouco disso, porque esse talvez seja o pecado, a tendência, a fraqueza de 99% dos homens. Talvez essa seja que coloque nós todos no mesmo patamar. Alguns de nós talvez dissemos assim, não, mas eu venci. Ok, mas se você fraquejar, você cai. Nossa, eu já estou caído. Ok, nós estamos tudo no mesmo barco. Aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Então esse talvez seja a nossa fraqueza que nos iguale. Nós falamos de homens aqui de igual para igual. Eu sou pastor, mas isso não me isenta da tentação, da luta e de me manter sempre atento. Isso não me isenta. Ai de mim, se começar a dar brechas, a fraquejar e a colocar, se eu não caio e me encontro tão perdido quanto qualquer um homem no mundo aí. Então, é disso que nós vamos falar. E ao pensar sobre isso, meditando, orando, buscando a Deus sobre o que falar nessa noite, tanta coisa para se falar, mas o que falar especificamente, e aqui num prazo meio curto, o que falar? E Deus me trouxe ao coração a história de um homem muito famoso na Bíblia, muito famoso. Famoso pela sua força, famoso pelo seu vigor, pela sua capacidade de lutar com homens, e em um certo momento ele lutou e matou 1000 homens com uma queixada de burro. Ou seja, com a mandíbula de um burro, de um jumento ali, ele matou 1000 homens. Estou falando de Sansão. Sansão, um homem nascido... Obrigado, Rodrigo. Um homem nascido de uma promessa, sua mãe era estéril, ele nasce numa promessa, num chamado, numa graça ali, numa misericórdia, num milagre de Deus ali, na sua família. Ele nasce designado a ser um nazireu, um homem separado ali, que ele teria que viver ali de forma diferente das outras pessoas. Ele não podia cortar o seu cabelo, não podia beber vinho, ele não podia tocar em nada impuro. E ele seria o juiz de Israel. Ele seria aquele que conduziria Israel durante aquele período. Durante 20 anos foi o período que ele liderou. Mas num dado ponto da vida dele, em que é comum, e quase todos nós sabemos, tenho certeza, nem que seja em filme ou em ouvir de historinha, a gente já ouviu sobre esse tempo da história dele. É o tempo que ele se envolve com Dalila. Já ouvimos isso, não já? Então vamos lá, no livro de Juízes, no capítulo 16. Abre aí sua Bíblia, liga o seu celular, quem está com o celular, abre aí, vai lá, no livro de Juízes, no capítulo 16, a partir do verso 4. E a gente vai ver o que Sansão faz nesse tempo, como ele se perde, o que acontece. Chegamos aí? Juízes, capítulo 16, a partir do verso 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou, por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? Como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco
como qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de bobo. Mentiu para mim. Agora, conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer no pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com a lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e os prendeu com uma lançadeira. Novamente ela chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear, junto com os fios do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o meu cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com as algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Até aí. Então olha que interessante. Sansão, um juiz, uma autoridade sobre o povo de Israel, se envolve com Dalila, uma mulher, uma filisteia, uma mulher que era contra o seu povo, que ali oprimia o povo de Israel nesse tempo. Ele se envolve com ela e se envolve de uma maneira muito doida. Percebam o que essa mulher queria fazer o tempo todo. Ela queria descobrir qual que era o segredo dele. Para quê? Para que ele fosse preso. E o que Sansão faz? Ele vai passando a lábia nela, ele vai enganando ela durante um tempo, mas o que ele faz? Ele continua ali. Ele permanece naquele mesmo lugar, com aquela mesma mulher que nitidamente queria o seu mal. Nitidamente aquela mulher queria lhe fazer mal. Por que Sansão não se disse: que mulher louca, estou fora, vamos embora, sai dessa, estou... Mas ele permaneceu ali e ela ficava importunando ele até o dia que ele não suportou mais. Ele estava a ponto de morrer. E ele entrega e fala: tem que cortar o meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, acabou. O que ela faz? Corta o cabelo. E o que acontece? Ele se perde. Furam-lhe os olhos, se prende, ele começa a rodar um moinho. Mas o que essa história tem a ver com o homem e a sexualidade? Certamente, Sansão e Dalila, adultos, dormindo junto, permanecendo dias e dias juntos, contando histórias, eles não estavam. Não é? Convenhamos? Então, o que fez ele permanecer ali? Daí a gente percebe uma das primeiras coisas que o sexo
traz para a nossa vida. Uma das primeiras coisas que o sexo traz para nós, homens e mulheres. O sexo nos entorpece. Ele faz de nós como que as coisas ruins não ficassem tão ruins. Aquilo que me chateia já não chateia tanto, porque o sexo me compensa. Ele é um compensador muito forte. Ele é muito bom. Então, ouça, percebam, Sansão ali com Dalila. Dalila deveria ser uma mulher bem bonita. E mesmo ela fazendo tanta coisa contra o próprio Sansão, ele ainda permanece ali. Numa atitude soberba, de dizer, não, eu dou conta, eu me resolvo sozinho. Eu me resolvo, se precisar eu levanto aqui e mato esses homens, eu resolvo, se vier outros homens eu venho e mato. E ele nunca parou para pensar, ou para buscar a Deus, ou para entender que naquela situação ele iria perder tudo que o Senhor tinha lhe dado. Toda a autoridade, toda a força, todo o poder, ele iria perder. Por quê? Inebriado pelo sexo. Mas isso é algo ruim em si? Não. Obra de Deus. O sexo é criação de Deus. O sexo é criação de Deus. Mas quando que Deus criou isso? Lá no início. Se você quiser abrir aí em Gênesis 2, 24, você vai perceber ali o momento em que Deus, logo após Deus criar a mulher, Deus cria o homem, vê que ele estava só, então faz para ele uma mulher, de parte do homem ele faz a mulher, diga-se de passagem da melhor parte, ele fez a mulher. E aí ele cria a união, ele cria o que seria chamado família, o que seria chamado casamento. Lá em Gênesis 2, 24, Deus diz ao homem, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. De agora em diante, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Os dois serão um só. Esse verbo se unir, aí usado, ele é unir-se em tal profundidade que é intimidade completa, é sexo. Então o sexo tem, por criação de Deus, como o selo do casamento. É o momento em que eu colo duas pessoas, porque a partir do momento que eu me uno à minha mulher, o resultado disso é me tornar o quê? Um. Eu colo a ela. É como se fosse uma cola. Deus é quem cria o sexo. Quem criou o sexo não foi o diabo. Quem criou o sexo não foi o inimigo, não foi. Deus, quando fez o homem ali do barro, da terra, do pó da terra, quando ele formou o homem ali, ele não foi conversar um tempo ali na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo conversando, né? Nossa, você viu o que eu fiz lá? Nossa imagem e semelhança. Aí veio o diabo escondidinho e colou um negocinho lá, e Deus olhou, quem fez isso? Não foi isso. A criação não foi corrompida aí. Ao contrário, Deus fez o homem para ter relação sexual com a sua esposa de forma sadia, saudável, gostosa, prazerosa. Bom. De forma que o homem e a mulher nunca mais vão se largar. De forma que eles vão se colar e nunca mais vão se largar. Daí, fazendo um adendo aqui, a aversão de Deus ao divórcio. Porque Ele é quem cola. Ele fez uma cola para isso. Os dois se tornam um. Jamais deverão se descolar. Jamais se deverão se largar. Então a gente percebe que então o sexo ele entorpece, ele traz um prazer tremendo. E isso dentro do casamento é excelente. É excelente dentro do casamento. Por quê? Porque na relação homem e mulher tem momentos que são difíceis. Tem momentos que duas pessoas diferentes aqui na Terra, criadas de forma diferente, o sexo ajuda a que elas se apaziguem os ânimos, elas se acalmem, elas tenham ali como se fosse um remédio psiquiátrico para dar uma acalmada nos ânimos e chegarem a um acordo. Então tem uma tremenda utilidade para dentro daquilo que Deus fez. Além do prazer, além da unidade que isso cria entre o casal. E uma terceira função do sexo, essa é a mais óbvia, né? É a de se multiplicar. É a de ter filhos, gerar filhos.
atendendo à primeira ordem que Deus faz ao homem, lá em Gênesis 1:28. Crescei e multiplicai-vos. Pensa bem, quem é casado aqui? Opa, glória. Talvez metade. Quem quer casar aqui um dia? Opa, glória, o resto, né? Uns ficaram meio na dúvida, tipo, sei o que você está falando. Mas, pensa bem, homens e mulheres, tira todo o prazer sexual possível, todo o prazer sexual. Tira tudo, completamente o prazer. Sério mesmo que você se juntaria a uma mulher? Se a sua esposa está perto de você, não responda. Então esse foi um impulso natural que Deus colocou dentro de nós, para que nós procurássemos o sexo oposto e formássemos o quê? Família. Então esse impulso que a gente tem é de Deus. É de Deus, é um impulso para a vida. É um impulso para que se gere família, para que se gere pessoas, para que se gerem filhos. É um impulso de Deus. Não é algo que, extirpa isso de mim, Deus tira isso de mim. Não. Deus me ensina a viver com isso. Me ensina a pôr em prática aquilo que o Senhor me deu, é dom do Senhor. É bênção do Senhor sobre a minha vida, é bênção para a minha família, é bênção para a minha relação com a minha esposa, com a minha futura esposa, é bênção para os meus filhos. Porque se tirássemos isso, talvez não teríamos passado de Caim e Abel. Talvez de Caim. Não teríamos passado disso. Não nos relacionaríamos com o sexo oposto. Então a sexualidade nossa é dom de Deus, é um presente maravilhoso de Deus. Mas como tudo que Deus nos dá, o que o diabo quer fazer? Distorcer. Ele quer distorcer, roubar, mentir a aquele respeito, para que aquilo não seja usado conforme aquilo que Deus imaginou, da forma que Deus imaginou. Mas aquilo seja usado de forma perversa, de forma deturpada, de forma, ao invés de gerar vida, gere morte. Então, quando a gente começa a entender isso, muitas coisas começam a fazer sentido na nossa mente, sobre a nossa sexualidade. Muita coisa começa a fazer sentido na nossa mente. Então, por que eu não faço sexo antes de me casar? Porque ele é feito para quem é casado. Ele é feito para quem nunca mais vai deixar ninguém. Mas eu tenho certeza que eu vou casar com a minha namorada, com essa mulher que está comigo. Eu tenho certeza que eu nunca vou largá-la. Então deixa pai e mãe e vai viver com ela. Aí você casa, de verdade. Não, mas aí não está na hora. Então não está na hora. Exatamente, não está na hora. Então, a nossa sexualidade é um dom de Deus, mas para ser vivido na forma correta, no tempo certo, na hora certa. Se a gente for ali em 1 Coríntios 6,16, a gente vai ver uma confirmação disso. Certa vez eu estava falando sobre isso e uma pessoa disse, Rodrigo, você está exagerando, o sexo não cola duas pessoas, não cola. E além de temos em Gênesis ali isso confirmado, temos também o apóstolo Paulo dizendo ao povo de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 6, no verso 16, ele dizendo, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. O apóstolo Paulo confirma isso. Esse unir-se é sexo. Esse unir-se é intimidade completa. E isso torna um homem e uma mulher como uma só carne. Isso cola duas pessoas. Isso é algo que não é para ser dissolvido, não é para ser terminado, isso não é para ser descolado. Mas o que o diabo vem dizer, o inimigo das nossas almas, aquele que não quer bem nenhum para nós, aquele que só quer roubar, matar e destruir, ele vem, não, faz, experimenta antes, como é que você vai saber o que vai ser depois? E o que o diabo nos leva a fazer não é sexo, é perversão, é maldição. Porque a gente nunca vai se saciar, a gente nunca vai experimentar além daquele prazer momentâneo. A culpa, a tristeza, a mágoa, a falta de personalidade própria, a falta de amor próprio toma conta de nós. E aqui eu não estou dizendo de algo que, infelizmente, eu não tenha vivido. Eu me converti fazem 13 anos. Faz 13 anos que eu me converti, então eu vivi um tempinho nesse mundo. Rodrigo, você está dizendo é porque você nasceu e cresceu num lar cristão. Não. Não, meus pais me deram aquilo que de melhor eles tinham, mas esse entendimento eu não tive.
Eu tive depois que eu conheci o Senhor, assim como o Gustavo disse aqui agora um pouco antes. Então, a gente tem que compreender isso, o propósito de Deus. O que Deus quer com isso? Se Ele plantou isso em nós, o que Ele quer com isso então? Ele quer que isso seja uma bênção na nossa vida. Ele tem o propósito então de nos unir às nossas esposas. Ele tem o propósito disso ser algo inebriante, gostoso, maravilhoso que eu vivo com a minha esposa. E que através disso eu vou gerar filhos. Eu vou gerar filhos que vão abençoar, que vão ser uma bênção. É a herança do Senhor na minha vida. É o Senhor me dando herança. Ele me confiando seus filhos para que eu crie, para que eu cuide. E eu gostei tanto disso que estou no terceiro. Achei tão bom essa ideia. Então, a gente entende aqui do porquê se guardar, do porquê olhar. E tem um porquê, além de, mais do que todos. Rodrigo, então você está dizendo aí, eu não sei, eu não concordo muito bem com isso, não sei, esse negócio não está muito legal, não sei, eu fiz sempre isso, nunca teve problema nenhum. Mas tem um motivo para a gente obedecer ao Senhor. A gente tem um motivo, que é porque a gente ama Ele. Porque esse é o resumo de todos os mandamentos, como Jesus apresentou. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E se Ele ensinou assim, então faça, ainda que você não compreenda. Porque Ele ensinou assim. Ama o Senhor com todas as suas forças. E quem ama, obedece. Foi Jesus quem disse isso. Foi Ele quem ensinou assim. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não quer colocar ele nessa fria. Você não quer compartilhar com ele o seu pecado. Você não quer tomar parte do pecado do outro. Ou você não quer que o outro tome parte do seu pecado, do seu erro, do seu errar o alvo, da sua vontade, da vontade de Deus não sendo cumprida na sua vida. E falando nisso, falando em Jesus, o que Ele fez, Jesus ainda piora a situação. Porque lá em Mateus 5, 28, Jesus ainda dá ele sobe a régua, Ele torna mais difícil ainda para nós. Porque Ele diz que todo aquele que olhar com intenção impura para uma mulher já peca. Todo aquele que olhar para uma intenção impura para uma mulher já peca. E nós homens somos mestres nisso. Mestre. Seja nas ruas, seja na pornografia, nas revistas, nos livros, nos programas de televisão, na internet, seja onde for, nós somos mestres nisso. E como é tão óbvio hoje, a pornografia, diferente de quando eu era moleque, está aqui, na minha mão, 24 horas por dia. Há duas dedadas na tela aqui. Eu entro e vejo as coisas mais sórdidas. Eu posso ver. Diferentemente de quando eu era moleque, para conseguir ver uma pornografia, eu tinha que dar um jeito de conseguir uma banca que vendesse uma revista para um menor de idade. Era um caos. Quando conseguia, juntava a turma inteira. Hoje, está aqui, na mão de qualquer criança, de qualquer adolescente, de qualquer adulto. Está na mão. De graça, pagando, do jeito que quiser. Com interação, sem interação, da forma que quiser, está aqui. De forma hétera ou homo, tanto faz. O homossexualismo aí é um outro problema, aí é uma situação mais difícil. Não, não é, é pecado, assim como a prostituição. É tão pecado quanto colocar os olhos em uma mulher de forma impura. É pecado do mesmo jeito. Não é um pecado especial, graduado, esse é diferente. Não, é igualzinho. Se você luta por olhar alguém do mesmo sexo, eu luto por não olhar alguém do sexo oposto. É a mesma coisa. É um pecado do qual eu luto e do qual eu dependo do meu Senhor para poder viver. Sem Ele. E do qual o Senhor é poderoso para libertar. E fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Ele tem o poder, Ele tem a condição. A gente não vai conseguir vencer essas tendências nossas a andar errados pela nossa vontade. Apesar de que a nossa vontade é essencial para que o Senhor haja. Porque o Senhor não vai arrombar nossas gavetas que a gente não quer abrir,
para que ele não vai arrombar lá e a gente vai, opa, Senhor, mas não é para o Senhor mexer aí. Não, ele não vai arrombar. Ele vai mexer nas gavetas em que a gente abrir e dizer, Senhor, limpa. Então não depende da nossa vontade, simplesmente da nossa vontade, porque a gente não vai dar conta sozinho. A gente não vai dominar as nossas vontades pelo meu simples querer. Mas eu tenho que querer que o Senhor faça. Eu tenho que desejar que o Senhor faça. Talvez ouvindo tudo isso que está sendo dito, você está pensando, mas que difícil, né? Então, isso aqui está parecendo mais uma acusação do que outra coisa. Volto a dizer, não é acusação não, irmão. Não é acusação. Porque esse é algo que nos coloca no mesmo lugar, todos nós homens. Coloca todos nós no mesmo barco. Todos nós. Dos mais novos aos mais velhos, todo mundo no mesmo barco. Com a intensidade um pouco maior ou um pouco menor, nos coloca nesse barco. Não é à toa que presidentes de empresas se envolvem, ou talvez presidente da maior potência do mundo atual, se envolva com a sua secretária, colocando em risco o seu cargo e toda a honra que ele tem, por causa de sexo. Não é à toa que alguns CEOs aí, alguns presidentes de empresa perderam seus cargos por causa de sexo. Isso nos nivela, do mais rico ao mais pobre, do mais novo ao mais velho, nos nivela. Isso é algo que é latente em nós, é forte em nós, Deus colocou isso muito forte, pelos motivos que a gente já viu aqui. Então, qual que é a vontade de Deus na nossa vida? Abre aí em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao verso 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. A vontade de Deus é que nós vivemos em santidade. Mas o que o Senhor nos dá para que a gente viva em santidade? O seu Espírito Santo. É o único remédio. É o único remédio que vai me ajudar a me dominar, que vai me ajudar a me controlar, que vai me ajudar a controlar os meus olhos, a minha vontade, o meu desejo desenfreado. A não ser como os pagãos, ou poderia dizer hoje em dia, como os animais. A gente vive em Minas Gerais, um estado um pouco rural. Todo mundo aqui vai para um sítio, conhece alguém que tem um sítio, uma fazenda. O que acontece quando a gente coloca um cavalo inteiro perto de uma égua? No cio, de preferência. O que resta desse cavalo? O que acontece se a gente estiver no nosso contexto, mesmo que urbano, quando uma cadelinha no cio passa perto de um cachorro? Será que muitos de nós não nos assemelhamos a esses animais? Em que apareceu a oportunidade, mas é a oportunidade, né? Pois é, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo, para que a gente não viva dessa forma, mas que a gente tenha nossos desejos controlados pelo Espírito Santo. Se a gente for lá em Gálatas 5, no verso 22 e 23, que fala do fruto do Espírito, ele diz, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Perceba que parte do fruto do Espírito é domínio próprio, é eu saber me dominar.
Como que eu vou saber me dominar? Tendo o Espírito Santo em mim, deixando Ele agir, clamando por Ele. Mas como que eu tenho o Espírito Santo? Aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, é o primeiro passo. Se você não entregou sua vida a Jesus, se você não se converteu, você não disse que entregava a sua vida para Ele, não tem jeito, não há salvação. Não há jeito, não há situação, não há como se controlar. Você está à sua própria sorte, e ainda com um grande inimigo te empurrando. No Salmo 119, no verso 9 e no verso 11, uma outra dica para que a gente seja cheio do Espírito Santo. No Salmo 119, no verso 9, diz: como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. No verso 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ser cheio do Espírito Santo é conhecer a palavra de Deus também. É conhecê-la e pôr em prática na nossa vida. Guardá-la no coração. Não é um livro de contar histórias, que se conta histórias, ele conta histórias, mas o Espírito de Deus traz vida a isso, na nossa vida. Isso não é vivo porque aqueles personagens estão vivos, mas é vivo porque aquilo vive em mim. Aquela mesma libertação que Deus trouxe para esses todos os homens que a Bíblia menciona, Ele traz para a minha vida. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. É Ele quem traz o domínio próprio na minha vida hoje, como o apóstolo Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Mas a gente tem que compreender uma outra coisa para tratarmos com a nossa sexualidade. Somos todos diferentes. Reagimos de formas diferentes aos estímulos, às frustrações, aos relacionamentos. Cada um de nós reage de uma forma. Não fomos feitos como leite de caixinha, tudo igual, tudo tem o mesmo gosto. Não importa se você compra caixinha azul, preta, amarela, vermelha, tudo tem o mesmo gosto, pasteurizado, tudo igual. Não somos assim. Deus nos fez cada um de uma forma específica, essencial, própria, para o fim que Ele deseja para a nossa vida, para o propósito pelo qual Ele nos criou. Então Ele fez cada um de nós diferente. Então, o que diz lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 20 a 23, vale hoje. Hoje. E é assim, esses são versos que a igreja, às vezes, não gosta muito de ler, porque eles são um pouco liberais demais. Mas ele diz, né, o apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo dizendo ao povo, aos colossenses, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então eu poderia trazer aqui uma lista de coisas: não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Isso não teria valor algum. Talvez parecesse muito legal. Nossa, a igreja, olha, o pastor veio e trouxe um monte de coisa para a gente fazer. Mas só tem uma coisa que vai nos livrar disso, que vai refrear a nossa carne: o Espírito Santo de Deus vivendo em mim, vivo em mim. Essa é a única forma de eu refrear os meus impulsos, de eu refrear não só o pecado da imoralidade sexual, mas todos os meus outros pecados. Essa é a única forma de eu ser santificado, ou seja, me tornar mais parecido com o Senhor Jesus. É a única forma. É a única forma de eu ser transformado na minha essência, na minha forma de pensar, na minha forma de olhar, de enxergar as coisas. A minha única forma de viver a sexualidade de forma saudável. É a única forma. Então, partindo para o fim aqui, nosso tempo já voa. O que a gente precisa fazer é seguir a palavra de Deus.
E a palavra de Deus nos diz que nós não venceremos as nossas dificuldades sozinhos. Eu preciso do Espírito Santo em mim. E eu preciso do meu irmão junto comigo. Eu preciso do meu irmão. Por isso que Deus criou a igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, ou seja, o meu corpo anda porque a minha cabeça ordena que ele ande. E a cabeça desse corpo, que é a igreja, é Cristo. E Deus usa, então, as nossas vidas para ajudarmos uns aos outros, para cumprirmos com a vontade de Jesus. Então, lá em Tiago 5,16, está dito algo muito, muito, muito interessante e é um remédio impressionante. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Percebam só uma coisa muito essencial nesse texto: confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados e não perdoados. Quem perdoa os nossos pecados é Deus, o único que pode perdoar, é Deus. Mas eu confesso o meu pecado ao meu irmão para que isso traga cura para a minha vida, cura nas minhas más atitudes, cura nos meus maus propósitos, nos meus pecados, cura para que eu mude de atitude através da oração do meu irmão por mim, através desse confessar, através de pôr para fora o pecado da sexualidade, da imoralidade sexual. O que a gente mais faz é esconder. Uma vergonha nos mata por dentro. Quando a gente abre um site pornográfico, quando a gente põe os olhos em uma mulher de uma forma impura, e a gente não fala isso para ninguém. A gente deixa isso corroendo dentro da gente, a gente não confessa isso de jeito nenhum. O que vão pensar de mim se eu disser isso? Tendo eu a Jesus no coração ou não, porque pelo menos para uma pessoa eu tenho que mentir, aquela que eu me relaciono. A minha namorada, minha esposa, alguém eu tenho que mentir. Eu vou deixar aquilo bem escondidinho dentro de mim. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso das pessoas, a gente vive em união, em unidade, para a gente confessar e ser curado, ser transformado. E a gente não pode se enganar. 1 João 1, primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 6 a 10, o apóstolo João traz uma afirmativa também que é muito forte, muito séria para nós. Se afirmarmos que não temos comunhão com Ele, se afirmamos que temos comunhão com Ele, Deus, Jesus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele, Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então dizer que nós não pecamos, seja na área nessa imoralidade sexual, seja em outra coisa, é mentira. Somos feitos da mesma coisa, pó dessa terra corrompido pelo pecado. E a gente precisa uns dos outros, em unidade, em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. E quando a gente diz, não, eu não tenho nada com isso aí não me afeta, será que a gente não está mentindo? Primeiramente mentindo para nós mesmos, está enganando a nós mesmos. De algo que a gente precisa ser purificado, de que o Senhor quer nos trabalhar, de que o Senhor quer nos levantar, nos limpar. Em Romanos 12, 2, um verso maravilhoso, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem com este mundo. O mundo aí fora diz o tempo todo:
Vai, faz. Seu coração está pedindo, você está com desejo, sacia o seu desejo. Faz e faz. Você merece ser feliz. Vai e faz, sacia todos os seus desejos, todos os seus prazeres. Não se freie, não se refreie, vai. A palavra de Deus diz, não se amoldam a este mundo, mas renovai o vosso pensamento, renovai a sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso aqui é o que é bom, perfeito e agradável. Porque o que o diabo diz, o que o inimigo de nossas almas quer dizer, é que o que Deus quer para nós não é agradável, não é gostoso, não é bom. Ele quer roubar o nosso prazer, e eu digo que é mentira, porque ele é mentiroso por essência. Ele quer nos dar o que é agradável e que é bom de verdade, o que é prazeroso de verdade. Ele quer nos dar. É Ele que quer nos dar. Ele nos deu o sexo como um presente, uma maravilha, algo maravilhoso, delicioso ser vivido, mas no tempo certo de Deus. No tempo certo de Deus. Eu queria convidar você agora para você abaixar a sua cabeça. Pensa agora em tudo que você ouviu. E o culto de quinta-feira é conhecido como um culto de libertação, de cura, um culto de oração, uma celebração em que a gente ora uns pelos outros. E agora eu quero desafiar você a pensar nisso que você ouviu agora. Refletisse na sua vida, como está a sua vida. Esquece o seu irmão, esquece aquele que talvez tenha vindo à sua mente agora. Esquece, pense em você agora. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida hoje em relação a isso? Como está a sua sexualidade? Vivendo conforme o que Deus quer? Conformada na palavra dEle? Ou conformada na forma deste mundo? Como está a sua sexualidade? Homem. Eu quero te desafiar agora a que você tome uma atitude, um gesto, demonstrando um novo tempo na sua vida, um gesto em que você vai se colocar diante de Deus dizendo: Deus, eu não quero mais aquela vida passada, eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido, mas eu quero viver de algo novo, de um tempo novo, eu quero domínio próprio sobre a minha vida, eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida conjugal, eu quero a bênção do Senhor sobre a minha futura família, eu quero a bênção do Senhor. Eu quero convidar você, vir aqui à frente, e nós orarmos juntos aqui, orarmos juntos uns pelos outros aqui. Vir à frente não é algo extraordinário, mas é um passo, é um gesto, mostrando para Deus: eu quero. Não importa se as pessoas estão me vendo, estão me olhando, não importa. Eu quero é o que o Senhor quer para mim. Eu quero é experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero uma sexualidade saudável. Eu quero uma sexualidade pura, de acordo com o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero viver mais o que eu vivi. Eu quero ser liberto, eu quero ser curado. Enquanto a gente canta um louvor aqui breve, eu queria que você orasse aqui, dizendo para Deus qual é o seu compromisso. Ao que você está se comprometendo ao vir aqui à frente? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você se junte com uma pessoa, um amigo, um desconhecido ao seu lado. Você ore junto com ele. Você interceda um pelo outro aí, um orando pelo outro. O assunto, a gente já sabe qual é o assunto. Agora a gente não tem tempo de se confessar, de se entregar, de dizer. Mas você pode interceder aqui pelo seu irmão que está aqui à frente. Ora um pelo outro. Não é a oração do pastor que cura, que sara, mas é a oração do irmão, é a oração do justo, aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. É ela que cura. Então é a minha ou é a sua, tanto faz. Se alguém aí quiser vir aqui interceder por alguém, fica à vontade, irmão. Fica à vontade, pode vir orar pelos irmãos aqui à frente. Do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti mesmo, Senhor. Que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, Pai, sobre cada um de nós aqui, Pai. Oh Deus, e opere a Tua vontade, o Teu querer, que é que sejamos santos, Pai. Que sejamos santificados, que sejamos como o nosso Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, Pai, nos abençoa, Deus, Pai. Nos dê, Deus, o Teu fruto, o fruto do Teu Espírito em nós, Pai. Em especial, Pai, o domínio próprio, Pai. Em especial o domínio próprio, Deus, Pai. Que a gente não haja, Deus, Pai, como os homens do mundo, Pai. Oh Deus, Pai, desenfreados, saciando a própria carne, a qualquer desejo, a qualquer vontade. Mas que sejamos, Deus, controlados, dominados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Oh Deus, Pai, que cada um de nós aqui tenha a graça, Deus, o favor mesmo, Pai, de experimentarmos a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nos abençoa, Pai. Quebra, Deus, todo o laço do passado.
Todo mau hábito, Pai, seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, Pai, que o Senhor venha com o teu bálsamo, Senhor. O Senhor venha com o seu poder, a tua cura, Deus. Oh Pai, plantando a tua palavra em nossos corações, até que ela dê o devido fruto, Pai. Oh Deus, Pai, sabemos que o Senhor normalmente não tira essa vontade de uma hora para outra. É um processo, o Senhor vai nos santificando dia a dia, Pai. Mas que o Senhor marque esse dia, Pai, hoje, dia 30 de junho de 2016, Pai, como uma marca, Deus, o dia em que nós começamos a ser mudados, a ser mais santificados nessa área, Deus, Pai, a vivermos uma sexualidade pura e santa que agrada ao Senhor, Pai. Que isso seja patente àqueles que andam ao nosso redor, às nossas esposas, nossas futuras esposas, Pai, aos nossos amigos, Pai, eles percebam, Deus, Pai, que o Senhor nos mudou, o Senhor nos transformou, o Teu Espírito Santo está agindo em nós e através de nós, Pai. Nos abençoa, Pai, quebra mesmo, Pai, todo o passado, Pai. Oh Deus, Pai, aqueles que estão no Senhor são nova criatura, Pai. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, Pai. Então é tudo novo, Pai, não importa se nós vivemos, Pai, vidas, oh Deus, tão desregradas no passado, se nos prostituímos no passado, Pai, se nós adulteramos no passado, Pai, isso não importa para o Senhor, Pai. Isso não importa, porque o Senhor faz novas todas as coisas. O Senhor Jesus se entregou naquela cruz por nós, para que tudo novo pudesse vir à nossa vida. Nós pudéssemos ter a nossa história reescrita no Senhor, Pai. Oh Senhor, nós clamamos mesmo, Pai. Vem sobre cada um de nós. Enche, Deus, cada homem aqui, cada mulher, Pai, com Teu Santo Espírito, Pai. Que sejamos, Pai, transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém? Amém.